Bom, pessoal, então eu vou fazer um vídeo aqui para esse vídeo que eu estou fazendo para explicar um pouco melhor a desigualdade social no nosso Brasil, tá? E a meritocracia, tá? Sobre a avaliação da professora que pergunta para gente se é possível explicar a desigualdade social no Brasil através da meritocracia, tá? Então eu vou falar alguns temas aqui e no final do vídeo vocês espero que consigam ter uma amplitude maior do tema, mas caso vocês persistam com alguma dúvida, pode procurar aqui no grupo, tá? No grupo do WhatsApp, ou podem me procurar pessoalmente também, tá bom? No chat também que eu respondo pessoalmente, ou lá no grupo. Mas se quiser procurar no grupo, melhor que todo mundo vê, né? E a gente pode debater. Mas também, como eu disse, não tem problema se me procurar pessoalmente. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria colocar com vocês é o conceito da estratificação social, tá bom? O que é isso? É a divisão da nossa sociedade de forma hierárquica, tá bom? Essa estratificação social ela vai mostrar, tá, por si só, as diferenças presentes na nossa sociedade, beleza? Então, que diferenças? Essas diferenças elas são diferenças que causam as desigualdades sociais que nós vivemos hoje. Então, a gente pode pegar uma classe rica, né, uma classe A, comparar com uma classe B, uma classe C, né? A gente tem desigualdades ali e quando organizadas, elas formam uma estratificação social, que a gente vai separar, colocar barreiras, tá bom? A maioria das coisas que a classe C faz, a classe E não tem condição de fazer. E assim vai até chegar na classe A, que hoje é o topo da nossa pirâmide social. Beleza? Isso tem muito a ver também com o conceito das classes. Eu estou falando das classes, mas vamos deixar a classe um pouco mais para frente. Essa questão da estratificação social é mais para vocês entenderem que existe uma divisão na nossa sociedade que vai, hierarquizar a população, certo? Ou seja, na nossa sociedade hoje, indivíduos que possuem mais dinheiro, como a gente vive numa sociedade capitalista, indivíduos que possuem mais dinheiro têm mais poder que os indivíduos que possuem menos dinheiro. Então esses indivíduos eles são mais poderosos, eles têm um poder maior, eles têm mais capacidade de agir, mais formas de viver, certo? Então existe uma hierarquia social, tá? E as pessoas que quanto mais dinheiro você tem, mais em cima você está nessa hierarquia, beleza? Então isso é o conceito da hierarquização, da estratificação social. Um outro tema, né? Um outro ponto que é importante a gente ter conhecimento também é o conceito de mobilidade social, tá? É bem simples. O que é mobilidade social? É a facilidade, tá? Mobilidade social é a facilidade do indivíduo subir ou descer nessa pirâmide, tá? Nessa estratificação. Por exemplo, o feudalismo. No feudalismo, as pessoas elas não tinham uma mobilidade social. A pessoa que ela nascia servo, ela era servo, tá? A pessoa que nascia que era um senhor feudal, ela era um senhor feudal. Não tinha uma mobilização, não tinha condição de uma pessoa que está lá embaixo na pirâmide ir para o clero, entendeu? Não tem como. Então não existia mobilidade social na época. Hoje existe mobilidade social? Pergunto a vocês. E respondo: sim, existe. As pessoas podem sair da pobreza, da classe E, e ir lá para cima para a classe A. Podem, acontece. Difícil, mas pode acontecer. Coisa que não acontecia em muitas sociedades antes, como no feudalismo. Então, isso é o conceito da mobilidade social. É a facilidade desse indivíduo subir ou descer na estratificação social, nas classes sociais, enfim.
Talvez o mais importante para a gente entender a desigualdade social, que eu já citei anteriormente aqui, é o conceito das classes sociais, tá bom? Tudo que a gente for falar de sociedade vai se basear nas classes sociais. E o que são as classes sociais? É muito simples também de ser entendido. As classes sociais é uma divisão de grupos que compartilham os mesmos interesses e possuem situação socioeconômica semelhante. Ou seja, são pessoas que fazem parte de uma mesma realidade, que partilham os mesmos interesses, certo? Que buscam pelos mesmos objetivos, certo? Então existem classes sociais. Por exemplo, os ricos, as pessoas da classe A, elas não têm os mesmos interesses da pessoa da classe C, nem da classe B. Da classe média, não tem, certo? Elas têm interesses, elas têm atividades que muitas vezes, que na maioria das vezes, as outras classes não podem ter acesso, certo? Então essas pessoas, elas são um grupo, elas têm interesses iguais, têm interesses políticos iguais, certo? Então tem muito disso. A pessoa que é da classe C, ela vai lutar por direitos de saúde, direitos de transporte, direitos de educação, coisa que a galera da classe A não tá ligando muito porque ela tem dinheiro. E na sociedade capitalista, ela não precisa esperar que o governo dê educação para ela, tá entendendo? Então, esse tipo de divisão, ela existe e ela é uma das coisas mais importantes na nossa vida, tá? Que estão em todo momento. Você liga a televisão, você lê um jornal, você vê notícia, você vai ver que ali existem diferenças, existem públicos diferentes, que são as classes sociais, tá bom? E aí, muito importante nessa classe social, a gente até dá uma aprofundada, né? Que a gente entra um pouco no conceito do Marx e tudo mais, quando ele vai debater as classes sociais na teoria dele, ele vai colocar que existe um grupo dominante e um grupo dominado, certo? O que é o dominante? O que é a classe dominante? A classe dominante são aqueles que são donos do meio de produção, certo? E o grupo dominado é quem dá a força de trabalho. Então, para pensar. Quem é dominante na nossa sociedade? Os donos das empresas, os donos das fábricas, certo? Esses das fábricas, principalmente. Do meio de produção, certo? E quem é o grupo dominado? Todo aquele que vende a sua força de trabalho, certo? Então a gente tem aí o embate da burguesia e do proletariado. Isso é uma maneira maior de ver. Aí se a gente for dividir, a gente vai ver a classe social bem dividida na sociedade, como classe A, classe B, classe C, enfim. Só que se a gente for colocar de uma maneira geral, a gente pode ver como um grupo dominante contra o grupo dominado. E a desigualdade, ela é a base para que exista as classes sociais. Porque pensa comigo, não dá para ter desigualdade, quer dizer, não dá para ter classes sociais se não houver desigualdade, certo? Porque é a diferenciação. Se a classe A tiver as mesmas possibilidades que a classe C, a classe E, não vai ter não vai ter desigualdade se os mesmos interesses, se as mesmas coisas, as mesmas possibilidades, os mesmos interesses políticos, as mesmas coisas forem para os dois, certo? As mesmas condições financeiras forem da classe A para a classe E, não tem por que ter classe, entendeu? Então, o sentido de ter classes sociais está intrinsecamente ligado com o fato da desigualdade, porque eu preciso que a classe E seja uma classe inferior à classe A classe B seja inferior à classe a classe B seja superior à classe C, para que possa haver essa classe social, essa diferença de interesse, e nisso está a desigualdade, tá bom? Nisso se estrutura a nossa sociedade desigual. Vamos falar um pouco agora sobre o outro conceito que a professora colocou no material, que é a meritocracia, tá? O que é a meritocracia? A meritocracia, né? Ela não existe, tá bom? A teoria da meritocracia.
tá? Eu já vou diferenciar para vocês. A teoria não existe. A teoria, ela é falha, tá bom? Por quê? A teoria da meritocracia, ela se baseia em mérito pessoal, e eleva isso para a sociedade, tá bom? Cada ser humano, ele é diferente um do outro, certo? Ele passa por experiências e oportunidades diferentes, ok? E a gente nunca pode taxar uma pessoa que passou por que vivenciou uma coisa diferente da outra, que teve oportunidades diferentes da outra, como merecedora ou não. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente vê muito, certo? As pessoas com esse ensino remoto, a gente não pode falar que uma pessoa que estudou em casa sem internet, só com livro, por exemplo, porque muita gente no Brasil, uma grande porcentagem, eu esqueci agora, mas se eu não me engano são 40, 50%, mas eu não vou arriscar a porcentagem porque eu não sei, né? Eu posso falar algum dado errado. Mas muita gente não tem internet no Brasil. E a gente não pode falar que essa pessoa que estudou sem internet, sem uma mesa específica, sem um material específico, sem professores específicos, né? Que às vezes só tem ali um livro, quando tem. A gente não pode falar que ela tem menos mérito de não ter passado no vestibular do que uma pessoa que tem internet, que tem computador, telefone, que faz curso, certo? A gente não pode falar que existe uma relação de mérito aí, tá? É mérito da pessoa que tem todas as ferramentas e passou? É claro, ela tem mérito por aquilo, ela passou, ela tem o mérito. A pessoa se estudou em casa sem nenhuma ferramenta, ela não tem internet, não tem acesso às coisas, no meio da pandemia ela passou, ela tem mérito? É óbvio que ela tem mérito, certo? Só que dá para comparar um mérito com o outro? Não é legal fazer essa comparação. E é exatamente isso que a meritocracia faz. Ela tenta comparar um cara de uma realidade, de uma classe social com outra. Não tem como fazer isso, não pode. Não pode porque há uma desigualdade. Então, por isso que a meritocracia ela é uma teoria falha, uma teoria que é fraca e ela é rasa. Ela não explica essa desigualdade, entendeu? Nós somos indivíduos diferentes. O indivíduo da classe A, ele tem uma preocupação, ele tem uma oportunidade, né? Ele tem preocupações e oportunidades diferentes do indivíduo da classe E, da classe E. Por quê? Porque os recursos de cada um deles são totalmente diferentes. Exatamente o que eu estava falando, certo? Ele tem uma preocupação diferente. Enquanto o indivíduo da classe E, ele vai muitas vezes se preocupar com o que ele vai comer amanhã, o indivíduo da classe A está se preocupando com qual curso ele vai escolher quando ele passar. Tá entendendo? Então as pessoas são diferentes. A gente vive numa sociedade que é capitalista. Quem tem mais dinheiro tem mais poder. Então não necessariamente alguém vai conseguir, alguém que conseguiu determinada coisa vai ser mais merecedor que a outra, certo? E como eu estava dizendo, a pandemia deixou isso muito claro, tá? Uma vez que muitos possuem melhores equipamentos para estudar em casa, certo? Enquanto outros não possuem, nem mesmo internet, tá? Isso é real, isso acontece, isso está presente. Então, como eu disse, a gente não pode ver que existe uma disputa dessa, tá? Não existe disputa. Muitas vezes a gente pode ver, é meio batido, todo mundo já deve ter visto, mas é aquela corrida, certo? A pessoa que ela tem dinheiro, ela começa metros à frente da outra, quilômetros à frente da outra, tá? Então, uma pessoa que ganhar da outra, atingir determinado objetivo e outra não, a gente não pode falar que foi mais mérito ou menos mérito, tá bom? Então, a meritocracia é basicamente isso. Então, gente, a pergunta é possível explicar a desigualdade social no Brasil através da meritocracia? Repito, é possível explicar a desigualdade social no Brasil através da meritocracia? Vocês vão responder isso daí. E eu acredito que
tenha dado para vocês terem uma noção do tema, tá? Como eu disse no início, qualquer coisa que restar dúvida ainda, pode falar comigo, pode entrar em contato no grupo ou pessoalmente, tá? Lá no chat pessoal. Vocês decidam aí se vocês quiserem falar no grupo, como eu disse, é melhor. Porque aí a gente tem uma participação maior, todo mundo se inclui e a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então no grupo às vezes é melhor, mas se você quiser também pode falar no privado comigo.